Oi, gente. Bom, no vídeo de hoje eu vim falar sobre minha jornada de como foi até eu encontrar e me formar como nutricionista, até eu encontrar a nutrição. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria falar um pouco sobre os relatos que eu tenho recebido, sobre os vídeos que eu publiquei, sobre o meu relato de encefalite que eu tive. Então eu tenho compartilhado trocado muitas ideias com o pessoal que tem ido até o meu Instagram, tá? Pra gente conversar um pouco sobre. Eu já fiquei muito feliz que eu recebi testemunho de cura lá de uma pessoa e eu fiquei muito feliz, porque no que eu puder fazer essa troca com vocês, de como é que foi comigo, e sempre lembrando de falar que foi comigo, né, e que o que aconteceu comigo pode variar de pessoa para pessoa, então pode acontecer diferente, lembrando também que existem tipos diferentes de encefalite autoimune, né, então, mas aí eu fiquei muito feliz porque eu tenho recebido de familiares, de pessoas que se recuperaram da doença. Bom, então vamos ao assunto do vídeo. Eu tô com minha colinha aqui pra eu não esquecer de nada, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu tenho 27 anos, mas quando eu terminei o colégio eu tinha 17, né? Foi em 2012. Isso, foi 2012 que eu terminei o colégio. E aí naquele ano de pré-vestibular, né, no terceiro ano, eu não sabia o que eu queria, o que eu iria fazer. Eu simpatizava muito com a área de ciências biológicas, então eu amava estudar biologia, química, eu sabia que eu não queria absolutamente nada de exatas, mas eu sempre gostei dessa área, né, que envolvesse a saúde, então a medicina, a nutrição, a odontologia, enfim. E aí, surgiu um curso na época, que se chamava biotecnologia, e eu tinha um conhecido que fazia. E aí eu prestei o vestibular e eu tinha uma nota para esse curso. Então era na federal e eu prestei e passei. E eu prestei para o interior, que era onde a minha avó, a falecida avó, morava, que é no interior da Bahia. E eu fui para lá, para estudar lá, no ano de 2013. Eu ainda estava com 17 anos, foi isso, 17 anos. Eu entrei, me matriculei. E eu fui morar, foi uma época que eu fui morar com a minha avó, com minha prima, saí da casa dos meus pais, que foi muito bom pra mim, assim, pra questão de me desenvolver mesmo. E aí, fiz lá, salvo engano, 2 semestres, ou foi 2 semestres e meio, não lembro. Mas quando começou a entrar nas matérias mais do curso mesmo, as matérias mais gerais, eu amava muita parte de bioquímica e tal. E quando começou a entrar na parte mesmo que era do curso, eu vi que não era aquilo que eu queria. E voltei para Salvador e iniciei cursinho. Então eu fui fazer mais um ano de cursinho. Eu fiquei um ano fazendo cursinho, que eu acho que foi a pior fase, assim, de estudo, foi o cursinho pra mim. E continuava sem saber, porque eu acho, assim, gente, que é muito cedo, com 17 anos, você definir aquilo que você vai fazer para o resto de sua vida, né? E a gente não tem muita consciência do que é a nossa profissão, de como é que vai ser, enfim. E aí eu fui e fiz cursinho. E no cursinho eu ia estudando, não, vai chegar no final do ano eu vou saber. Eu tava tão indecisa que eu não sabia se eu queria medicina ou se eu queria direito, tipo, nada com nada, sabe? Mas eu tava mesmo assim pensando, se eu tiver uma nota eu vou prestar direito, se eu tiver nota eu vou prestar medicina. E a gente sabe que não é assim. Então, foi mais um ano que eu fiquei ali estudando e eu não me encontrava em nada. Só que assim, minha irmã era formada em Direito, ela fazia faculdade na época, então era aquela coisa assim, faz direito, porque depois que você se formar, você vai poder prestar concurso público, você vai poder trabalhar como advogada, aquela coisa, né? E aí eu fui, não porque eu gostava ou algo do tipo, mas fui porque eu estava sendo levada pela correnteza, né? Assim, sem saber mesmo o que é que eu ia fazer com direito e tal. E fui, passei e comecei o curso de direito. No ano de 2015, eu acho. Foi no meio do ano de 2015, se eu não me engano. Comecei direito. Fiz o primeiro semestre, fiz o segundo semestre. Comecei a perder matéria, coisa que eu nunca fiz com nutrição, nem prova final. No segundo semestre de direito, eu comecei a perder matéria. Não sentia motivação nenhuma pra estudar, só estudava quando tinha prova. E fui me embolando no curso, me embolando no curso, me embolando. E tanto que eu fui ficando pra trás, assim, dos meus colegas mesmo. Sabe quando tá tudo errado, que não era pra você estar ali. E eu nunca fui de perder, nem na época que eu fazia federal, nem em nutrição eu tinha notas ruins, nem nada.
E aí foi quando eu lembro que eu tinha 21 anos e eu conversei assim com minha amiga. Eu falei, ó, eu não vou largar esse curso, porque eu já vou me formar com 23, foi alguma coisa do tipo. E eu tô muito velha, então eu vou ficar até o final, porque, enfim, aquela conversa, né? De que tava se achando velha. E aí eu fui na minha teimosia, fui levando. Chegou em 2016, o que foi que aconteceu? A minha doença. Então, se você. A minha doença não, porque ela não me pertence. Mas eu adoeci. E eu tive a crise convulsiva na faculdade. Quem não assistiu esse vídeo, volta lá nos meus primeiros vídeos daqui do canal que eu expliquei sobre o que eu tive. E ali foi um momento assim de pausa, sabe? Um momento muito decisivo na minha vida, de ser um divisor mesmo. Que me redirecionou, né? Me deu uma nova direção, diferente daquela que eu tava. E foi uma das coisas que essa doença mudou, que foi a minha carreira profissional. Dentre outras coisas que eu ainda vou trazer aqui pra vocês, mas hoje a gente vai falar sobre essa minha parte profissional. E eu me recuperei, saí do hospital, e aí o meu pai me perguntou, e aí, vamos renovar a matrícula de direito? E eu fiz, não, eu quero nutrição, vou fazer nutrição. Eu não sei exatamente em que momento foi que eu falei que quero fazer nutrição. Eu só sei que as influências que eu tinha dessa época era porque eu gostava muito de treinar, eu gostava de me alimentar bem. Eu tinha uma nutricionista que eu admirava muito, admiro ela até hoje. E eu fui e tomei essa decisão. Não sei exatamente de onde é que veio essa coisa, eu quero nutrição, e aí tudo bem. Eu só fiz uma transferência interna na mesma faculdade, e em 2017.2 eu comecei o meu curso de nutrição, que foi onde eu conheci, tive novos amigos. Eu me achei mesmo assim, sabe, de estudar aquilo que eu me identifico, que eu gosto, que eu sinto que eu posso ajudar, porque após a minha doença eu senti que eu tinha um dever mesmo de contribuir na vida do outro. E me veio uma memória uma vez, de que antes de eu prestar o vestibular, eu acho que eu tava no início do terceiro ano, mais ou menos, e eu tava assim com a lista, né, de cursos, e tinha lá nutrição, mas sabe aquela coisa, nutrição não dá dinheiro, enfim. Mas eu tinha isso, eu resgatei memórias dessa coisa. Eu lembro que eu estava na UFBA fazendo o curso de biotecnologia, o primeiro curso, e aí eu tava tirando uma xerox e eu vi uma menina do meu lado com uma pirâmide alimentar, tirando xerox, e eu olhava assim, nossa, que legal e tal. Então ali já era um pessoal de nutrição, né? E enfim, eu resgatei essas memórias que ficaram assim na minha mente, que era pra ser, né? E foi depois que eu adoeci, que eu recomecei. Bom, juntamente com o curso de nutrição, eu iniciei o meu curso de inglês, que eu já fiz anteriormente, quando eu era menor, mas eu nunca continuava, nunca dava, ia até o fim, até me formar. E eu comecei o inglês junto com o curso de nutrição, e terminei a faculdade, que foram 4 anos, ainda fiquei mais um ano estudando inglês, me formei com meu certificado, com muita persistência. Não foi fácil, pensei em desistir, mas na mesma hora eu falei, não, eu vou lá, eu vou fazer. Quando eu tava, isso no inglês é um pouco engraçado assim também, porque eu lembrei do meu intercâmbio, né? Eu fiz em 2018 um mini intercâmbio, que foi um mês pro Canadá. E aí, eu quando eu tava internada, eu já tava melhor e tal, tava perto de receber alta, eu falei 2 coisas que eu ia fazer quando eu saísse do hospital. Uma ia ser uma tatuagem de uma cruz, que eu fiz ela acho que um ano depois. E o segundo era, eu ia fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu falei isso. E aí depois eu fiz minha tatuagem e eu fiz realmente um intercâmbio em 2018 para o Canadá. E eu já tava fazendo curso de inglês, né? E o Canadá, quando eu fiquei um mês lá e eu retornei, eu pulei 6 meses de inglês aqui. Então, eu dei uma encurtada também no meu curso de inglês por conta disso. Então, foram coisas que aconteceram assim que não tem muita explicação, sabe? O que eu tava falando ali, internada, falando em intercâmbio e, enfim, coisas que tem que acontecer. O inglês eu também era uma coisa que eu queria muito, eu sempre gostei de estudar inglês,
sempre quis falar inglês, isso aí eu também consegui, né? E é isso. Hoje eu continuo atendendo como nutricionista. É uma realização, assim, muito grande você poder fazer aquilo que você realmente gosta. Eu acho que não é todo mundo que teve isso na vida, né? E foi isso, eu digo que é a nutrição que me encontrou e não eu que encontrei a nutrição. Então, mais uma vez, o momento em que eu tive a doença, ela me redirecionou a minha vida, né? Que eu acredito em Deus e na espiritualidade, que eles queriam mesmo me guiar para o meu caminho, para o meu propósito. Que tudo ali fez sentido. Não é fácil você começar uma carreira, não é fácil, às vezes aparecem coisas que parece que vão fazer você desistir de acreditar, que vão ter pessoas que não vão acreditar, né, que era pra você estar fazendo isso, que de repente era pra você estar fazendo algo, que era pra você estar ganhando milhares e milhares de dinheiro e que isso que importa. E vai acontecer muita coisa, como acontece comigo, pra você desistir de acreditar. Não é fácil, todo começo exige ali uma persistência, mas a gente tem que ir e resgatar o porquê que aquilo veio na sua vida, porquê que aquilo apareceu na minha vida. Então você tem que resgatar isso para você se manter ali. Eu não vou desistir, do meu propósito. Que é uma coisa que eu tô falando aqui, mas eu também falo muito pra mim. Bom, e o vídeo de hoje foi esse. Vocês podem agora me conhecer um pouco mais, saber a minha trajetória, que eu me formei não com 21 nem com 22 anos, mas me formei com 25 a 26 anos mais ou menos que eu me formei, 25 anos. E tudo bem, né? Com outra cabeça também, diferente daquela que a gente sai lá no começo. E é isso, eu vou tentar fazer mais vídeos assim pra vocês poderem estar me conhecendo. E qualquer coisa, tô lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.